imagina que a percepção, ela é como um véu. Ela é como se tivessem véus na percepção. E aos poucos, a gente vai tirando esses véus. O que são esses véus? Às vezes, é só porque você não, vou usar uma palavra aqui, você não colocou a consciência naquela direção. Por isso você não percebe ainda. Às vezes, é porque você tem alguma crença sobre aquilo, por isso você não percebe ainda, entende? Então, às vezes, a gente precisa colocar, a gente vai precisar mexer numa crença, rever as crenças. Por isso é importante a gente sempre escrever sobre como a gente se sente, o que a gente acha, como aquilo contribui para o meu trabalho, como não contribui, para você perceber, inclusive, crenças que estão ali no meio, e você também vir desbloqueando a percepção no sentido de você passar a perceber coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quando você começa a conectar o seu desenho, coisa bem simples, percepção, 5 sentidos. Eu trago isso aqui no Arte Jornada um monte. Os seus 5 sentidos, eles são uma ferramenta fortíssima. Então, você começa a conectar o seu desenho de contorno puro com o sentido do tato, tá? Você entende que é como se você estivesse tocando o objeto e você começa a desenhar. Ou tocando a linha, fica tudo muito mais fácil. Inclusive, para quem faz realismo, isso é bárbaro, porque é aquela coisa dos mínimos detalhes, você começa a perceber aquelas formas e tal. Essa descoberta da percepção, ela tem etapas, você vai aprofundando e vai cada vez mais percebendo. Isso é uma constante, né? Claro, chega a hora que você abre, num momento que você consegue perceber muito já, às vezes você percebe menos. Às vezes, num determinado âmbito, você percebe mais, num outro você percebe menos. E assim, você vai desenvolvendo mesmo essa forma de perceber. E não é uma coisa demorada que você destrava isso, não. Por quê? Porque justamente como você vem trabalhando hora desenho, hora consciência, hora desenho, hora consciência, você, na verdade, acelera muitos processos ao invés de retardar o processo. Né? Não é louco isso, né, gente? Porque, assim, quando a gente sente que a gente é uma fraude, vamos falar disso aqui da fraude, né? Às vezes a gente sente que é uma fraude é uma mentira, né? Uma coisa que não é de verdade. O que acontece? A gente sempre tem pontos para melhorar mesmo. E isso é importante a gente focar neles. E é claro que a nossa percepção do que é que a gente precisa melhorar, ela vai mudando também, né? Então, assim, mas espera aí, uma fraude é uma grande mentira, uma enganação, né? Será que é exatamente, será que é isso? Não, né? Na verdade, claro, espera aí, o que eu poderia melhorar de verdade, né? Que técnica é essa? Será que é uma técnica convencional? O que será que eu tenho que experimentar para descobrir? Né? Porque isso aqui é muito interessante também. A gente tem histórias e relatos dentro do Arte Jornada dos alunos que, assim, uma pessoa que não tinha absolutamente nenhuma técnica, de repente, começa, porque por fazer esse processo de percepção e de aprofundar a percepção, a ampliar a percepção, a pessoa ela começa a desenvolver, fazer um trabalho que tem um acabamento técnico muito bom, porque ela fez o uso pleno da percepção. E, gente, e o uso pleno da percepção te traz o quê? Traz autonomia, entende? Eu não vou ficar dependendo, como era mesmo que tinha que fazer, que tinha aprendido lá, que eu tinha que fazer para fazer o sombreado. Não, calma, agora eu sei, a minha percepção, eu sinto a forma, eu sei o que é uma modelagem, a sombra que cai por cima, muda. Aí muda completamente a visão. Gente, não existe uma pessoa sem crenças. Todo mundo tem crenças. Não tem como não ter crenças. No mínimo, no máximo, assim, vamos falar assim, é impossível, né? Mas tudo bem, vou falar, até explicar por quê. Mas olha só, no final das contas, no mínimo, você fala assim, cara, eu tenho a crença de que o sol vai nascer amanhã e vai ter outro dia amanhã. No mínimo isso. Tem certeza absoluta? É 100% absolutamente de... Não sei lá o que pode acontecer, né? Então, assim, o que acontece? A gente acredita que vai continuar, eu tenho a crença de que eu vou estar viva daqui a um mês, de que eu vou estar morando nessa casa daqui 3 meses, mas pode ser que tudo mude. Tudo pode mudar. Não existe isso, né? Só que o que acontece?
Mas eu tenho a crença de que sim. E aí, algumas crenças, elas fazem parte de uma estrutura, da sua estrutura, e tá tudo certo ter as crenças, né? O problema é que são essas crenças negativas, que, na verdade, elas castram a sua libido, né? No sentido, que sentido eu quero dizer isso? O seu impulso de vida, a sua vontade, a sua expressão, a sua identidade. Entende? Para eu ser aceita, eu não posso ser eu. Pá, crença negativa que vai te atrapalhar, com certeza, entendeu? Mas tem outras que não. Então, o que acontece? O nosso ego, ele é feito de crenças, ele precisa das crenças e tudo bem, né? Mas é legal ver, espera aí, como que eu revejo as crenças que estão me atrapalhando, eu articulo de forma a eu conseguir criar situações para poder ter outras experiências e poder me liberar dessas crenças que estão atrapalhando.